Olá, meus amores, aí já estamos no nosso cenário da revisão. E aí, estão prontinhos para a nossa revisão? Falamos muito sobre substantivo, né? São muitas palavras, são muitas regras e é muito importante que vocês anotem. Façam suas anotações porque é necessário para que a gente consiga avançar mais ainda na língua espanhola e conseguir entender muitas vezes algumas palavras que a gente achava que estava escrito errado, porque está escrito em masculino, mas em português é feminino. Enfim, vai auxiliar vocês bastante as regras que eu passei para vocês, tá bom? Então, antes, só para eu não perder o costume, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, Galera, se vocês têm dúvida, não durmam com elas. Manda um recadinho para a prof, que eu vou falar para vocês, que eu vou mandar um vídeo, um áudio, uma explicação. Sempre estarei à disposição de todos vocês. Se quiserem deixar um recadinho também no YouTube, vai ser muito bem-vindo. Eu leio todos os recados, respondo a todos também. E aproveita lá e deixa seu joinha também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a revisão da nossa aula. Então, os nomes é o que a gente tratou hoje. Falamos sobre os substantivos e falamos muito sobre substantivos, né? Que são aquelas classes de palavras que vão dar nome a coisas, objetos, pessoas, lugares. Elas são variáveis. Porém, existem algumas que são invariáveis, né? Que vocês conseguiram perceber nas regras, que ela vai variar de gênero através do artigo que vem na frente ou do que vem escrito depois, feminino, masculino, macho ou fêmea. E também os coletivos, que têm os substantivos coletivos, mas como eu trouxe muitas regras para os demais e eles não têm uma regra, né? Eles só existem, então eu deixei eles de fora dessa aula. Mas é importante que vocês pesquisem, tá? É importante que vocês conheçam os coletivos em espanhol. Eles podem também ser classificados de diversas maneiras, que foi como nós vimos hoje. Nós vimos que tem os masculinos que são terminados em consoantes. Quando vão para o feminino, acrescenta o A. Por exemplo, ele escritor, la escritora, ele professor, la professora, ele redator, la redatora e assim sucessivamente. Com algumas exceções, por exemplo, el actor, la actriz, el emperador, la imperatriz. Vimos também que existem os ambíguos. Esses ambíguos aqui, eles estão dentro dos invariáveis, né? Porque a palavra em si, ela é invariável. O que vai variar é o artigo que vai se referir a ela. Então, elas são ambíguas porque pode também, e também as ambíguas, fora isso, ela também aceita tanto um masculino quanto o feminino para se referir à mesma coisa. Por exemplo, mar, el mar ou la mar. Vodka, el vodka, la vodka. Açúcar, el açúcar ou la açúcar. O pijama, el pijama ou la pijama. E assim sucessivamente. Nós vimos também o vocabulário na nossa hora do vocabulário de hoje. Nós vimos como é que é o nome dos momentos da nossa alimentação, el desayuno, el almuerzo, la cena, los postres, nome das carnes, nomes de outras variações da alimentação, como arroz, feijão, macarrão, frutas, nós vimos uma gama de palavrinhas ligadas à alimentação. O livro que nós vimos hoje foi La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, que conta a história da Preciosa que se apaixona por Juan Cárcamo, que é um jovem da alta nobreza. Tudo vai começar em Madrid, quando ele vê a Preciosa pela primeira vez. E ela é mais jovem, mais bonita que ele já viu na vida. E viajamos para a Bolívia assim bem rapidinho, só para revisar todos aqueles dados da Bolívia, principalmente a maior das curiosidades. Tem 2 capitais
que é La Paz, que é a sede do governo, e Sucre, que é a capital geral, certo? É a capital legal e geral do país. Agora chegou aquele momentinho todo de vocês, momentinho que vocês vão parar um pouquinho e vão fazer atividade, tá bom? Daqui a pouquinho, 15 minutinhos, eu volto com vocês. E aí, galera, estou de volta. Tava aqui ansiosa esperando vocês. Como foi a resolução dessa atividade? Tava facinho, não tava? Então, chegou aquele momento de a gente dar aí continuidade à nossa aula e vamos fazer a revisão e a correção da nossa atividade. Vamos lá? Então, simbora. Atividade de sala, tirando todas as dúvidas e a resolução. Marque a alternativa, eu já comecei ali ligadona, né? Tudo sobre substantivo. Marque a alternativa que corresponde ao gênero das palavras. Viaje, jurado, autores, idioma, sangre. Esse estava muito fácil, você poderia aplicar a regra ou também colocar os artigos na frente, né? Pela regra, todas as palavras terminadas em arre, elas são masculinas. Então, ele viaje. Jurado, terminado em o, ele, jurado, masculino. Autores, olha lá, terminada em R. Então, nós vimos que terminadas em consoantes também são masculinas. Ele, autor. Idioma, idioma é uma palavra que vai ter aquela outra mudança, o idioma, igual na língua portuguesa, é uma palavra terminada em A, porém, ela não é feminina, ela é masculina, ele, idioma. E essa última palavra, sangre, o sangue em língua portuguesa, porém, em língua espanhola, ela estava lá em uma das nossas exceções, é la sangre e não o sangue. Então, a resposta correta é masculino, 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 masculino e feminino, que corresponde à letra E. Isso mesmo, meus amores. E. Vamos lá? Continuando. Nessa aqui, eu sei que muitos de vocês ficaram em dúvida. De acordo com as regras de gênero do substantivo, das alternativas abaixo, qual deles é um substantivo masculino? Eu lembrei a palavra lá da hora que eu falei para vocês na hora da nossa aula que eu tinha esquecido. É eufonia, que é aquela regrinha onde a palavra ela é feminina, porém o substantivo ela vai começar com A ou H. O que acontece? Para não ficar um som ali tão cansativo, o que a pessoa faz em língua espanhola? Coloca um ele no lugar, porém, o substantivo continua com o mesmo gênero, certo? O que vai acontecer? Nós temos aqui 5 palavras. Dessas 5 palavras, tem uma apenas que ela é masculina, que ela vai entrar na lista de heterogenéricos, ou heterossemântico, heterossemântico, que nós vamos estudar mais para frente. O que é heterossemântico? Heterossemântico não, é heterogenérico mesmo, eu estava certa com o nome. Deixa eu apagar aqui. Heterogenérico, professora. Heterogenérico. O que é heterogenérico? Heterogenérico é a mudança de gênero. O que é feminino passa a masculino, o que é masculino passa a feminino, por mais que termine em A, tá? Então, nós temos uma palavrinha. E qual palavra que é? Helada, helarrina, helalmohada, helamérica ou ensalada. Se eu for traduzir para a língua portuguesa, não vai dar certo, viu, gente? Porque também vai confundir.
a fada, a farinha, a almofada, a América, a salada. Tudo é feminino em português. A fada, a farinha, a almofada, a América, a salada. Ensalada é salada, tá? Então, qual vai ser masculina? Helada, helarina, almohada, América ou ensalada? Só existe uma, gente, e é a letra A, helada. A única palavra que é um heterogenérico é a letra A. A palavra ada, que é fada em língua portuguesa, ela é masculina em língua espanhola, ok? Seguindo, vocês nunca mais vão esquecer disso. Considere as seguintes orações. Podemos irnos a tomar unas tazas de café? El partido de la selección mexicana será jugado en el Estadio Azteca. Había un silencio muy incómodo que no sabíamos cómo romper. Não podíamos utilizar os colores para dibujar porque não tínhamos saca-puntas. Então, eu vou falar aqui sobre classificação de substantivo, tipos de substantivo. Então, nós temos lá o substantivo simples, composto, substantivo concreto, substantivo abstrato e o substantivo coletivo, certo? Ah, professora, a senhora não falou sobre esses tipos de substantivo, não fez essa explicação na nossa aula. Por que a professora Tainá não fez essa explicação na aula? Porque a regra é a mesma da língua portuguesa. Não tem por que a gente ficar batendo tanto na mesma tecla que vocês já estudaram a vida inteira, que são as mesmas regras da língua portuguesa. Então, o que eu passei para vocês? Tudo que muda, tudo que é diferente da nossa regra da língua portuguesa, certo? Então, deixa eu apagar tudo aqui, vamos lá. La taça, taça é xícara. Xícara. Xícara é um tipo de substantivo que? Um substantivo concreto? É um substantivo coletivo? Ele é abstrato ou ele é composto? Então, nós temos essas quatro classificações aqui. Abstrato, vamos escrever aqui do lado para a gente lembrar. Concreto, composto e coletivo. Coloquei tudo em português, tá? Então, xícara, ela é abstrato, concreto, composto ou coletivo? Xícara é concreto. Por que é concreto? Porque eu posso tocar, né? El partido de la selección mexicana, da seleção mexicana. Seleção, ela é abstrato, concreto, composto ou coletivo? Seleção é o que, galera? Seleção é a junção de jogadores, são vários jogadores juntos. Então, como é vários substantivos do mesmo junto, ele recebe um nome de coletivo. Então, seleção é coletivo. Havia um silêncio muito incômodo. Silêncio, ele é o quê? Abstrato, concreto, composto ou coletivo? O silêncio, ele é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque é algo que nós não podemos tocar, nem ver, só sentir, né? Só não ouvir, na verdade, ia dizer ouvir, mas nem ouvir. E por último, nós temos saca-puntas. Saca-puntas é o nosso apontador. Porém, apontador em português, ele é concreto, porque ele é uma palavra apenas. Em espanhol, nós temos duas palavrinhas juntas. Saca-puntas, tira pontas. Então, saca-puntas é um substantivo composto. Certo? O que vai encaixar ali, então? Qual a alternativa? Concreto, coletivo, abstrato e composto. A letra C. Quem aí acertou? Olha aí. C. Concreto, coletivo, abstrato e composto. Certinho? Muito fácil, né? Vamos seguir? Eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2013. Tem 10 anos esse Enem. 2013. Ya no es como antes. Lo reto a un duelo. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas.
Então ali é um duelo, né, gente? Tá falando de um duelo e nesse duelo o narrador ou a pessoa que está escondidinha bem aqui, ó, a pessoinha que está escondidinha bem aqui, falou o seguinte: já não é como antes. Aí o primeiro fala, o pardo, né? Eu te convido para um duelo. E o outro vai e responde, está bem, pardo, mas eu vou com o joystick, que é o controle de videogame, e você com as teclas do teclado do computador. Então já não é como antes. Esse duelo deles vai ser um duelo de jogo. A charge ela vai evocar uma situação de disputa. Seu efeito humorístico vai residir onde? Na aceitação imediata da provocação, na descaracterização do convite a um desafio, na sugestão de armas não convencionais para um duelo, no deslocamento temporal do comentário lateral ou o posicionamento relaxado dos personagens. Essa eu até respondi para vocês, né? É a letra C, sugestão de armas não convencionais para um duelo. Ele convidou para um duelo, porém vão jogar um com o joystick e outro com o teclado, certo? E vamos agora para aquele momento especial que é o Se Liga no Enem, galera. Questão número 5. Essa questão é da Universidade Estadual do Ceará, do ano de 2007. Então, vamos ao texto, que esse texto é um pouquinho mais longo. Vou ler bem devagar para que vocês consigam ouvir e compreender. Vamos lá. Pouco antes de amanhecer, Kate despertou sobressaltada porque creyó haber oído un ruido muy cercano. Debo haberlo soñado, murmuró, dando media vuelta en su litera. Trató de calcular cuánto rato había dormido. Tempo, tá? Rato é tempo. Imaginó que había tenido una pesadilla. Crujían los huesos, le dolían los músculos, le daban calambres, se debatia os ossos, doíam os seus músculos e davam calafrios. Le pasaban sus 67 años bien vividos. Tenía el esqueleto aporreado por el viaje. Estoy muy vieja para este estilo de vida, pensó por primera vez la escritora. Pero enseguida se retrató, convencida de que no valía la pena vivir de ninguna otra manera. Sufría más por la inmovilidad de la noche que por la fatiga del día. Las horas dentro de la tienda pasaban con una lentitud agobiante. En este instante volvió a percibir el ruido que la había despertado. No pudo identificarlo, pero le parecieron rascaduras o arañazos. Las últimas brumas del sueño se disiparon por completo y Kate se irguió en la litera, con la garganta seca y el corazón agitado. No había duda, algo había allí, muy cerca, separado apenas por la tela de la carpa. Con mucho cuidado, para no hacer ruido, tateó en la oscuridad, buscando la linterna que siempre dejaba cerca. Cuando la tuvo entre los dedos, se dio cuenta de que transpiraba de miedo. No pudo activarla con las manos húmedas. Iba a intentarlo de nuevo cuando oyó la voz de Nadia, quien compartía la carpa con ella. Kate, no enciendas la luz, susurró la chica. ¿Qué pasas? Son leones, no asuste, dijo Nadia. A la escritora se le cayó la linterna de la mano. Sintió que los huesos se ponían blandos como dubín y un grito visceral se quedó atravesado en la boca. Un solo arañazo de las garras de un león rasgaría la delgada la tela de nylon y el felino les caería encima.
No sería la primera vez que un turista moría allí en un safari. Durante las excursiones había visto leones de tan cerca que pudo contarle los dientes. Decidió que no le gustaría sufrirlos en carnes propias. Pasó fugazmente por su mente la imagen de los primeros cristianos y el Coliseo romano, condenados a morir devorados por estas fieras. El sudor le corría por la carne mientras buscaba la linterna en suelo, enredada en la red del mosquitero que protegía su catre. Oyó un ronroneo de gato grande e nuevos arranhazos. Olha aí, quer saber o restante dessa história? É só ler O Bosque dos Pigmeus, da Isabel de Allende. E a pergunta, galera? Assim como o substantivo viaje divergem do português em gênero, porque viagem, el viaje em espanhol e a viagem em português. Qual que vai ser diferente? Alba, hambre, ascua, punhal, raiz, virtude, bosque, luz, poder, costumbre, dolor, fraude, hambre, olor, calor. E eu já vou dar a resposta para vocês, é a letra D. El costumbre, o costume, la costumbre, o costume, el dolor, a dor, el fraude, a fraude. E a mensagem de hoje é: que maravilhoso que nadie tenga que esperar ni um segundo para empezar a melhorar o mundo. Que maravilhoso é que ninguém tenha que esperar nenhum segundo para começar a melhorar o mundo. Ana Frank. Um beijo para vocês e vamos lá melhorar o mundo cada dia mais. Nos vemos na próxima aula.